Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando vai ser a aula que vai passar esse vídeo. O meu nome é Rafael Lima, eu sou orientando do professor André Honor e ele pediu para eu gravar um vídeo, eu e mais um monte de aluno, falando um pouco sobre a minha pesquisa, sobre quem eu sou, enfim, falar um pouco, falar. E como eu não sou nem um pouco propenso, né, à carreira de youtuber ou coisas do tipo, esse vídeo deve ficar um pouco ruinzinho, mas é isso aí, é o que vocês têm pra hoje. É, Então, como eu disse, meu nome é Rafael Lima, eu tenho 23 anos, sou formado, graduado em História pela UNB, bacharel e licenciatura, e agora estou bem na metade do meu mestrado em História Social, também pela Universidade de Brasília. O André pediu para a gente falar um pouco sobre o nosso tema, né? O... Acho que travou aqui. Ah não, voltou. Falar um pouco sobre o nosso tema, o porquê que a gente estuda esse tema e como que a gente está levando a nossa pesquisa, né? Então eu vou tentar falar assim bem de cabeça, eu anotei algumas coisas aqui, algumas colinhas, mas eu espero não ter que olhar muito. É... Na minha graduação, eu fiz dois PIBICs, duas iniciações científicas com o professor André Honor. A primeira eu fiz porque eu precisava de dinheiro e ele estava procurando alguém, né? E aí eu vi lá, arte, história da arte, legal, vamos estudar. E aí era para fazer uma pesquisa sobre as imagens de Santa Teresa d'Ávila em uma ordem carmelita no Recife. Primeiro, acho que eu nunca falei para ele, né? Mas primeira vez que eu vi eu pensei, nossa, vai ser bem chato. Vou pegar, pelo menos aprender a estudar imagem porque isso deve ser legal. Eu gosto de coisas meio diferentes, né? Mas ordem religiosa, nossa, que saco, enfim. Acabou que fazendo essa pesquisa eu estudei, acabei me apaixonando pelo tema e a gente fez uma segunda pesquisa onde eu analisava os painéis com representações demoníacas dentro dessa ordem religiosa no Recife, dessa dita Ordem Terceira do Carmo do Recife. E com essa pesquisa, as duas pesquisas do PIBIC, a gente fez um site, eu apresentei em alguns congressos, já ressaltando a importância e o quão o PIBIC, o quão ele vai agregar na formação de vocês. Quem tiver oportunidade, façam, porque é muito bom. Mas enfim, e aí eu peguei essas duas pesquisas, fui trabalhando nelas junto com o professor e fiz o meu TCC também sobre essas representações demoníacas dentro da igreja. Aí acontece que eu formei, falei, eu não quero continuar na carreira acadêmica, quero fazer um mestrado, e a gente conversando, ele falou, tá na hora de você trabalhar com fonte escrita. E me passou, é, graças a Deus, já transcritas várias cartas inéditas, né, trocadas entre a Ordem Terceira do Carmo do Recife e a Ordem Primeira do Carmo do Recife. Vai ter um pequeno corte agora, porque eu fui trocar de blusa, que aquele moletom estava muito quente, mas vamos lá. E aí eu peguei as fontes transcritas com ele, são várias páginas de cartas trocadas entre a Ordem Primeira e a Ordem Terceira do Carmo, e a gente decidiu trabalhar as primeiras cartas, que elas são sobre um conflito entre a Ordem Primeira e a Ordem Terceira do Carmo acerca da quantidade de toque dos sinos que seria dado em razão da morte de um irmão terceiro, né? Como assim? Vamos por partes. O que são as ordens primeiras e ordens terceiras, né? A ordem primeira, elas são as ordens religiosas que a gente costuma ver desde a Idade Média, né? Que a gente vai estudando aí medieval 1, medieval 2 e por aí vai. Elas são aquelas ordens onde vão ter os monges, os freis, onde as pessoas vão para viver longe dos pecados do mundo, né? Elas geralmente vai ter um voto de pobreza, um voto de castidade. São as ordens religiosas que a gente costuma ver aí em filme e quase todo mundo já teve contato. As ordens segundas são a equivalente à ordem primeira, só que com mulheres, né? São as freiras que a gente vê muito os pais que mandaram as filhas pro claustro, por exemplo, em filme e em livros, romances de época. São essas instituições. E as ordens terceiras
são as instituições ligadas a essas ordens religiosas, mas que vão agremiar leigos que não querem deixar de lado a sua vida no mundo junto com como pessoas normais. Então elas não vão fazer os mesmos votos feitos pelos membros da Ordem Primeira, mas elas vão viver sob uma devoção em comum do santo daquela ordem ou do estatuto daquela ordem. Elas vão viver em uma relação meio de familiaridade espiritual com os membros da Ordem Primeira. E aí você pensa, né? Se existe essa familiaridade espiritual, de onde que saiu esse conflito, né? Por que vai ter o conflito entre a Ordem Primeira e a Ordem Terceira? Então, indo de uma vez para a minha pesquisa, né? O foco principal da minha pesquisa é esse conflito entre os membros da Ordem Primeira e da Ordem Terceira. E por que se dá esse conflito, né? Eu fico travando, gente, não sei falar pra câmera. Vamos lá. Esse conflito ele se dá quando os membros da Ordem Terceira vão solicitar aos membros da Ordem Primeira o aumento no número de toques de sino dado em razão do falecimento de um membro da Ordem Terceira, de um irmão leigo. Como assim, né? O arcebispado da Bahia, ele instituiu que em razão da morte de um homem deveria ser dado 3 toques de sino. Quando uma mulher morresse deveria ser dado 2 e quando uma criança morresse deveria ser dado 1. Acontece que no Recife, a igreja da Ordem Terceira do Carmo, da Ordem Primeira do Carmo, desculpa, o convento, eu devo trocar muito primeiro e terceiro, espero que vocês percebam e não entendam errado. Enfim, a igreja, o convento da Ordem Primeira, ela dava só 1 toque de sino quando morria um irmão terceiro. E os irmãos terceiros ficam se sentindo meio, assim, deixados de lado, até porque uma pessoa que não fosse da Ordem do Carmo, ela podia pagar para receber esse mesmo toque de sino. Porque eles acreditavam que o toque do sino, ele se comunicava com os céus e ajudava a alma da pessoa a ser levada para o paraíso, né? Além disso, ele tinha um toque distinto que avisava toda aquela população de que um membro da Ordem do Carmo tinha morrido e que era necessário rezar pela alma dele. Então eles se sentiam meio chateado, né? Cara, o cara ali morreu e vocês dão só um toque, sendo que ele estava aqui, é seu parente espiritual, né, da mesma ordem, você dá só um toque. Eu acho que devia dar 3 e ajudar ele a ir para o paraíso, não é mesmo? A família se ajuda. E é meio que essa a ideia que eles vão pedir para aumentar o dobro. Acontece que a Ordem Primeira ela não vai aceitar esse pedido, não vai acatar. E a gente vai ter uma disputa que vai se enrolar durante o ano de 1772 todo, 73 todo, vai parar no final de 73 e depois lá no final do século XIX esse conflito vai voltar, mas enfim, não vem ao caso. E aí, eu não vou ficar falando minha pesquisa inteira, vou falar só basicamente, né? Sabendo desse conflito, a gente pensou em tentar estudar por que se dava esse conflito, né? E quem eram as pessoas envolvidas nele, quais as suas motivações e como isso alterava, né, a formação social, a hierarquia social da época. E aí, para conseguir esse objetivo, o que a gente tem, eu pelo menos pensei em fazer, conversando com o Honor, é o caminho que está tomando a pesquisa, né? Deve mudar, porque sempre muda. Então, vamos para o que realmente interessa aqui, que é falar um pouco sobre a minha pesquisa e sobre como eu estou fazendo ela, né? Estudando esse conflito, o que eu estou buscando realmente compreender é a importância social, simbólica, política, enfim, qual a importância do sino naquela sociedade, né? E como ela influencia na devoção e na concorrência, né, por um espaço social entre o poder secular, né, e o poder regular, entre a igreja e os leigos, entre os frades e os membros da Ordem Terceira. É uma concorrência por essa jurisdição. E aí, para fazer isso, eu vou lançar a mão basicamente de três caminhos. Primeiro, eu vou tentar identificar quem são as pessoas envolvidas nessa contenda,
quem são esses indivíduos da ordem terceira e da ordem primeira que estão discutindo, disputando o poder sobre o sino, né? Na outra eu vou tentar identificar qual é o discurso utilizado por essas pessoas nas cartas, o que elas vão utilizar como argumentação para pedir o toque dos sinos ou para negar o toque dos sinos, no caso dos primeiros. E ali por fim eu quero ver o porquê esse sino é tão importante, né? Qual é o papel do sino naquela sociedade, o toque do sino no caso, e por que ele gerou uma disputa tão acirrada e tão assim, como que eu vou dizer, tão, fugiu a palavra, uma disputa acirrada, vamos lá, uma disputa acirrada entre membros de uma mesma ordem. E aí, quais são as documentações que eu vou usar em cada parte, que eu acho que é o foco aqui para uma turma de prática de pesquisa. Para descobrir quem são os membros de cada ordem e poder criar essa rede social de pessoas, recriar no caso, né, essas redes de relacionamentos, eu lancei mão do Arquivo Histórico Ultramarino, que é excelente, porque sem sair de casa eu pude identificar 23 dos 61 membros que assinam as cartas da ordem terceira, eu pude identificar 23, podendo criar tabelas, né, onde constam todos os seus cargos, ofícios, patentes, enfim, toda a trajetória social dessas pessoas. E aí você pode tentar entender, através dessas tramas de relacionamento, né, qual que era o local, né, na hierarquia social desses indivíduos e qual era realmente a força que eles teriam para bater de frente com os religiosos, que até então detinham o monopólio do toque dos sinos. Por outro lado, eu também pude encontrar em um artigo do professor André Honor, que utiliza muito também a documentação do Arquivo Histórico Ultramarino, o relacionamento social, né, as redes sociais dentro da ordem primeira, dos frades, que não era assim uma relação muito boa, diga-se de passagem, assim, no período, alguns anos antes, se não me engano, 2 ou 5 anos antes, eu não lembro, da contenda dos sinos, tinha uma briga muito forte dentro da própria ordem primeira, que ela se rachou no meio, e os seus próprios frades, os frades dirigentes da ordem primeira, entraram numa briga que, dentre outras coisas, tinham até denúncias de tentativa de assassinato. Então, enfim, eu não vou me prolongar muito, mas dá pra ver que não era um relacionamento muito bom. Então você pode ir, a partir disso, esboçando um perfil de uma ordem primeira meio, como que eu posso dizer, meio dividida, né, em um conflito contra um grupo de 60 homens bons do Recife, da elite, com uma forte influência, né, visto que a maioria tinha mercês cedidas pelo próprio rei, né, tanto para patente militar quanto para cargos administrativos, enfim. E aí, feita essa análise sobre os membros, eu vou tentar compreender qual que é a importância mesmo do sino para essas pessoas. Por que era tão importante esse monopólio sobre o toque dos sinos? Para isso, eu encontrei 2 documentações muito interessantes que eu ainda estou paleografando. Eu espero que sejam muito interessantes, que me ajudem bastante, que são o Calendário dos Toques dos Sinos, de 1808, se eu não me engano, e a Altissonância Sacra Restaurada. Essa altissonância é de 1769. Esses 2 documentos, eles são protocolos, né, referentes ao toque dos sinos escritos no reino. E eles ditavam como deveria ser dado o toque dos sinos nas mais diversas ocasiões religiosas. Por exemplo, na cerimônia de Corpus Christi, que a gente sabe que é uma cerimônia muito importante, na Páscoa, no Natal. E aí, acompanhado desses protocolos de como deveria ser feito, você tem ali a importância de cada toque, quando deve ser dado cada toque, qual a razão de se dar aquele toque, ou qual o benefício que ele vai trazer. E aí você tem a característica do sino como 2 coisas, 3 coisas no caso. Você tem ele como um meio de comunicação entre os indivíduos daquela sociedade, porque a gente está falando de um período que não tinha, né, o Instagram, ou um jeito de eu fazer um vídeo para uma aula. Então, o meio de comunicação mais eficaz naquela época era o som, era o sino, porque ele atendia toda a comunidade. E por mais que hoje a gente não tenha mais essa
a gente aqui, né, não tem mais essa habilidade de ouvir um toque e entender o seu significado, e em cidades como São João del Rei, por exemplo, onde o toque dos sinos ainda é muito forte, até hoje as pessoas conseguem saber pelo toque o que aconteceu. Ou, por exemplo, teve um dobre na Ordem do Carmo de tal forma, então ele sabe que algum membro da Ordem do Carmo faleceu. Ou então, de que daqui 15 minutos a missa vai ser ministrada por um padre estrangeiro. Então, o sino ele tem as suas formas de comunicação. Então, dominar o sino é dominar a melhor forma de comunicação do período. Outra razão é que o sino ele comunica, tanto é que você tem ali pela torre sineira, né, bem alta, a forma como ela é construída, você tem um meio de comunicação entre o homem e o céu, o homem e o divino. Então eles acreditavam bastante, você vê nas documentações, que o toque do sino ele afugentava o diabo e auxiliava na salvação, porque tem até um documento que eu vi uma vez que diz que ele chamava a atenção dos anjos para abrir a porta do céu. Então o toque do sino, além dessa importância político-social na Terra, ele é importante para que você alcance a salvação. E a gente não pode tirar nunca isso de mente, porque a gente não pode se perder nesse pensamento bem que a gente tem hoje em dia de que tudo era política, de que tudo eles estavam utilizando da religião, porque era uma sociedade que vivia muito mesmo a religião e levava a sério os seus dogmas. Então você tem ali a característica dele como um meio de comunicação na Terra, um meio de comunicação com o céu, e você tem também o sino como o ordenador do tempo. Ele que comandava todos os demais sons e todas as demais atividades daquela sociedade. Então, você tem o sino que ele vai tocar quando você tiver que rezar a Ave Maria, quando você tiver que ir para a igreja, quando você tiver que ir dormir, sempre vai ser o sino que vai estar regulando o tempo. Então, ter o monopólio do toque dos sinos ele é muito importante por diversas razões. E aí eu espero que essas documentações me ajudem a entender melhor essas importâncias e quem sabe encontrar algumas outras formas, né? Algumas outras justificativas por essa busca incessante pelo monopólio do toque dos sinos. E aí, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para dizer. Que eu tenho. Eu só não sei se eu vou lembrar agora. Recapitulando, né, qual que é a ideia aqui principal dessa pesquisa, né? A ideia ela é investigar essa disputa, né, para tentar compreender qual é o papel do monopólio do toque dos sinos na configuração de uma devoção no Recife setecentista, né, uma devoção carmelita. E aí entender como essa devoção ela pode maximizar o capital social, né, como que ela pode auxiliar no aumento do prestígio daqueles membros da Ordem Terceira, ou como que o monopólio deve ser mantido pela Ordem Primeira para manter o prestígio da Ordem Primeira. Enfim, é sempre uma via de mão dupla, né? E para isso a gente vai tentar entender quais eram as redes sociais presentes naquela disputa, né? Como elas se formavam, e identificar os personagens envolvidos na contenda. Então, o que a gente vai supor? A gente supõe que por trás dessa disputa, o que estava sendo buscado era uma reconfiguração da hierarquia entre terceiros e primeiros. É uma concorrência entre poder secular e poder regular, entre leigos e religiosos. E a gente quer entender como se dá essa concorrência, né? E qual é a importância do sino na devoção e por que ele é o alvo, né, dessa concorrência nesse momento. Então a ideia é tentar compreender a devoção como um meio de integração e de condicionamento social, né, que se faz presente até hoje, se a gente pensar bem. Porque até hoje a gente tem aí religião e política muito ligados, então, e concorrendo entre si. Então a ideia é essa, é tentar compreender como que se dava essa concorrência entre um grupo social muito ligado à política e à economia e um grupo social mais voltado para a religião, sobre o monopólio de um bem que, como a gente viu aqui, era muito importante, tanto para o secular quanto para o regular, tanto para a religião quanto para o homem comum. Basicamente é isso, acho que eu me bananei demais, principalmente nesse final. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui, ainda que seja por vídeo, que é bem ruim. Mas já que a gente falou por cima, eu peço que todo mundo se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Um beijo e até a próxima.